Advogados, estudantes de direito e um palco lotado de autoridades, representantes do Conselho Federal da OAB e da sociedade civil. Todos compuseram a 6ª Conferência Internacional de Direitos Humanos da OAB. Realizada na capital Belém, o evento ficou marcado pela presença de mais de 5.000 pessoas. Gostaria de agradecer o empenho, a atuação decisiva deste grande líder da advocacia paraense, meu amigo e irmão Jarbas Vasconcelos do Carmo, que, mercê de seu trabalho, de sua dedicação, liderando os conselheiros seccionais da OAB do Pará, os diretores, a Comissão de Direitos Humanos desse Estado, todos os servidores, fizeram com que tivéssemos, neste momento, mais de 5.000 inscritos nessa Conferência Internacional dos Advogados, que se encontram nesta sala e em mais outras 2 salas neste centro de convenções que nos acompanham pelo vídeo. Com esses agradecimentos e certos de que esta Conferência Internacional de Direitos Humanos será um marco decisivo da sociedade brasileira contra a avalanche conservadora e em defesa das garantias constitucionais do cidadão, declaro aberta a 6ª Conferência Internacional dos Direitos Humanos. O evento teve início com a apresentação de um vídeo feito pelo Centro de Memória da OAB Nacional. Intitulado Como Ninguém Cala a Advocacia, o material aborda a realidade sobre os assassinatos dos últimos anos dos advogados no exercício legal da profissão no estado do Pará. Emocionado, o presidente da seccional paraense disse que o evento traz a esperança e um futuro de igualdade. Depois deste documentário apresentando a situação grave pela qual passam os advogados na Amazônia, especialmente no Pará, é difícil falar de alegria ou de esperança. Mas nós insistimos em falar de alegria e de esperança. Nós lutamos e vemos esse futuro, presidente, a partir desta 6ª conferência. Nem tudo está perdido, nem tudo é aquilo que nós vemos na mídia, nem tudo é aquilo que nós vemos dentro das nossas casas pela televisão. A sociedade brasileira é muito mais que isso, ela quer muito mais que isso. E temos certeza, presidente Lewandowski, que vamos superar este momento. É preciso sonhar, é preciso ousar, é preciso acreditar, é preciso fazer. É preciso resistir, é preciso afirmar que um mundo novo continua sendo possível, formado de homens e mulheres generosos uns com os outros. Homens que amem a diferença, a pluralidade, que amem a liberdade e a democracia. Valorizando os trabalhos do Conselho Federal da OAB e tendo como frente o presidente da entidade, Marcos Vinícius Furtado Coelho recebeu a comenda da Ordem do Mérito Advocatício do presidente da OAB Pará, Jarbas Vasconcelos. A medalha foi entregue juntamente com todos os presentes de seccionais e conselheiros. Após a premiação, o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, Vadir Damus, também fez sua manifestação sobre a 6ª conferência. E a nossa Comissão Nacional de Direitos Humanos, que eu tenho a honra de presidir, por deferência do presidente Marcos Vinícius, ela foi criada exatamente no dia em que se endereçou uma bomba, uma carta-bomba ao nosso presidente nacional de então, Eduardo Seabra Fagundes, em 27 de agosto de 1980. Imediatamente, o presidente Eduardo Seabra Fagundes determinou a criação da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, a efetiva concretização dos direitos humanos em nosso país. Nós não podemos aceitar retrocessos em relação àquilo que se conquistou no plano constitucional e no plano da legislação infraconstitucional. E nós vamos ver
em todos os debates que vão começar a acontecer hoje, vão pelo dia de amanhã e vão pelo dia de quarta-feira, que a efetivação dos direitos humanos ainda é um drama, ainda é uma carência civilizatória em nosso país. Mas a OAB, como sempre, a Ordem dos Advogados do Brasil, é a advocacia